Buenas, bem-vindos a mais um vídeo. Fiquei uns dias sem gravar porque não deu para gravar, correria. Mas hoje, nesse vídeo aqui, eu pretendo começar a ler a Bíblia, de fato, momento de matar a cobra e mostrar a cobra morta. E, bom, vou começar pelo Gênesis, tá? A princípio, a minha ideia era ler a Bíblia inteira mesmo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, não sei o que, não sei o que. E fazendo isso até o final. Só que eu fiquei pensando sobre essa ideia e lendo alguns trechos, especialmente na parte ali de Levítico, alguns trechos em que basicamente a gente tem leis que Deus deu para o povo judeu na época. E talvez não fique muito interessante ir lendo assim direto tudo que tem na Bíblia. Embora tudo seja importante, tudo é importante, eu acredito nisso. Se não fosse importante, não estaria na Bíblia. Muito bem, então de que maneira eu pretendo abordar os textos que eu entendo que não vai ser tão legal ler de forma direta, né? Eu pretendo pular eles por hora, mas sempre que o uso deles for importante num texto mais pra frente, a gente volta neles. A gente volta neles e lê direitinho, vê o que o texto está dizendo para que a gente entenda. Enfim, vou deixar isso para um pouco mais para frente. Vamos ao Gênesis, vamos abordar o Gênesis, começando pelo Gênesis 1, tá? E antes da gente começar a ler propriamente dito, a gente precisa entender um pouquinho sobre a confecção do livro, sobre a escrita do livro, enfim. Então vamos lá. Ninguém hoje em dia tem certeza sobre quem é o autor humano do Gênesis. A tradição judaica diz que foi Moisés, a tradição cristã interpreta da mesma forma. E eu particularmente também acredito que tenha sido, pelo menos a maior parte dos primeiros 5 livros, que é o Pentateuco, que os judeus chamam de Torá também. Mas assim, para ser sincero com o texto, a gente não tem como ter certeza. Ninguém estava lá na época que supostamente Moisés, escreveu o livro, ninguém tem registros, ninguém tirou foto dele fazendo isso. O que a gente tem são relatos. Muito bem. Existem estudiosos, muitos deles que não são cristãos, nem são judeus, são ateus. Não que isso desmereça o ponto deles, mas só para vocês entenderem. Muitos estudiosos afirmam que a escrita do Gênesis, na realidade, foi feita séculos depois do período que é atribuído ao período em que Moisés estava vivo, tá? E eles têm alguns argumentos bons, cara, que embasam essa tese deles. Só que do outro lado, a gente também tem muitos estudiosos, e aí a maioria cristãos ou judeus, etc., que também tem muitos bons argumentos que apontam para uma escrita realmente mais antiga do Gênesis, datando da época realmente em que Moisés provavelmente viveu. E aí ninguém sabe com certeza, com precisão, que época foi essa, mas estima-se que foi ali aproximadamente no ano 1300 antes de Cristo, talvez um pouco depois disso. Beleza? Muito bem. Então, uma outra coisa também importante sobre o Gênesis que a gente tem que ter em mente, outras duas coisas importantes, na verdade, que a gente tem que ter em mente sobre o Gênesis são, primeiro, o idioma em que ele foi escrito, certo? Então, assim, o idioma em que o livro do Gênesis foi escrito originalmente não é nem exatamente o hebraico hoje em dia, porque os hebreus ou israelitas, mais para frente vão ser conhecidos como judeus, há muitos milênios falam hebraico. Até hoje em Israel, não é só hebraico que eles falam lá, mas eles falam hebraico também. Só que o hebraico passou por algumas transformações ao longo do tempo, o que é normal para qualquer idioma, qualquer língua. E o hebraico de hoje em dia, não é igual ao hebraico da escrita do Gênesis. Tanto no sentido de alguns termos serem utilizados de outra maneira hoje em dia, quanto na própria estilística das letras. Porque o hebraico moderno
O hebraico utilizado hoje em dia, eu tenho aqui uma coisa feita à mão, e ele é mais ou menos assim, o hebraico moderno atualmente. As letrinhas são assim, olha. São compostas a maioria delas por retas, elas são bonitinhas e tal. Que é um tipo de escrita com letras quadráticas, né? Feitas por retas e tal. Mas o hebraico da época de Moisés e de Davi também era o hebraico antigo, o paleo-hebraico. E muitas letras, inclusive, lembravam aqueles hieróglifos egípcios, né? Acredita-se que a língua que deu origem ao hebraico, ao aramaico e até ao árabe derivou da escrita egípcia, hieroglífica, né? Enfim, isso é importante a gente saber. A outra coisa importante também a gente saber, e talvez seja a mais importante das que eu vou falar aqui antes de ler o texto, é entender em que momento que o texto foi escrito, tá? Porque admitindo que quem escreveu o livro foi Moisés realmente, a gente tem que tentar entender mais ou menos, ou tentar saber, melhor dizendo, em que momento é que ele escreve tudo isso, tá? Porque à medida que a gente for lendo os livros iniciais da Bíblia, a gente vai entender que Moisés viveu aí 120 anos, aproximadamente, e que quando ele foi chamado para desenvolver a função dele na Terra, ele tinha aí aproximadamente 80 anos. Então, assim, tudo que acontece nos relatos bíblicos, depois que ele assume a função dele, acontece depois que ele já tem 80 anos. Então, assim, se a gente admitir que foi ele que escreveu o livro, e ele vai contando tudo o que aconteceu depois disso, então ele já escreveu numa idade bem avançada. E, assim, as fontes às quais eu tive acesso, embora possam não ser as melhores fontes do mundo, indicam que ele escreveu os 5 primeiros livros, né? No finalzinho da vida dele, ali já beirando 120 anos, que é quando ele já tinha peregrinado com o povo pelo deserto até chegar perto da Terra Prometida. E ele não chegou a entrar na Terra, então, antes de morrer, escreveu tudo isso. Escreveu os primeiros 5 livros. O quinto, provavelmente ele não escreveu inteiro, vocês vão entender por quê. Então, uma coisa que a gente tem que entender é qual que era o contexto do autor, do escritor humano do livro e dos leitores originais. Ou seja, onde eles estavam quando eles receberam esses livros, o que havia acontecido até ali, até então, tá? E isso é muito importante, cara, para a gente entender realmente, pelo menos o início do Gênesis, né? Do Gênesis 1 até Gênesis 12, que tem muita coisa aqui que aparentemente é esquisita, é difícil de entender, a gente tem que entender isso. Eu vou voltar nisso um pouquinho mais pra frente para que a gente entenda. Muito bem, vamos à leitura, do texto. Bem, eu vou ler aqui a Bíblia que eu vou usar para ler está na versão ARA, que é a Almeida Revista e Atualizada. Eu peço para que vocês acompanhem a leitura aí com alguma Bíblia de vocês, física ou pelo celular, e desde que seja na mesma versão. Se for outra versão, NVI, ARC, NVT, baixa o aplicativo da Bíblia e bota na ARA. Por quê? Porque, e sempre que eu ouvi isso, eu nunca fazia, cara. Eu tenho a minha Bíblia, eu ouvia assim, usa a minha mesma versão. E eu usava a minha porque eu era, enfim, meio rebelde. E por mais que dê para acompanhar com outras versões, alguns detalhes vão mudar de maneira estrondosa. E isso faz diferença na hora de interpretar, tá bom? Então eu vou ler usando a ARA e peço que você acompanhe usando a ARA também, beleza? Então vamos lá. Bem, Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu não vou ficar parando em todos os versículos, mas nesse aqui eu quero parar um pouco, porque a tradução inicial, no princípio, não é a mais correta do ponto de vista literário. Não sei nem se esse é o termo certo, mas em hebraico, nesse iniciozinho, a gente tem a frase assim, Bereshit bara Elohim, que é, em princípio criou Deus.
Aí depois tem o restante, o céu da terra, tal. As primeiras palavrinhas, Bereshit, se a gente for traduzir literalmente ao pé da letra, não seria no princípio, seria em princípio. E por que isso é importante? Isso é importante, ou isso pode ser importante, porque no hebraico, assim como no inglês, você não utiliza artigo definido antes de nome próprio. Então, a gente até fala, tipo assim, vou na casa do Rodrigo, ok. Mas quando você fala em inglês, você não usa o artigo definido antes. Então, você não fala the Rodrigo's house, the Rodrigo's house. Você fala Rodrigo's house, você não usa o artigo. Em hebraico também é assim. E isso é importante, cara. Aqui, isso não fica tão evidente. Mas mais pra frente, no livro de Jó, a Bíblia traduzida em português vai falar em certo momento que os filhos de Deus estavam reunidos e Satanás estava no meio deles. Só que em hebraico não está escrito Satanás. Em hebraico está escrito Ra-Satã. E o Ra, que aparece antes, é um artigo definido. Então, como você tem Ra-Satã, aquilo não é um nome próprio. Não está falando de Satanás. E Satã em hebraico significa acusador ou algum sinônimo. Então ele não está falando de um nome próprio, ele não está falando de Satanás, ele está falando o acusador. Quem é esse acusador? Não sei, não sei. Mas é importante a gente destacar que tem esse detalhe, tá bom? Então vamos lá de novo. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, isso é importante. Vamos lá, a terra era sem forma e vazia. Na verdade eu não sei o que é direita e esquerda, de novo. Acho que esse aqui vai ser a esquerda. A terra era sem forma e vazia. Isso no versículo 2. Moisés coloca isso, ou o autor do Gênesis coloca isso no versículo 2. A terra era sem forma e a terra era vazia. Legal? Duas problemáticas postas aqui. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Não sei o que isso quer dizer. Assim, tenho uma ideia, não vou ficar falando aqui, mas eu acho fascinante isso, cara. Tipo assim, por que o narrador colocou isso aqui? O que ele está querendo dizer com isso? Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Para os leitores originais, isso provavelmente queria dizer alguma coisa interessante. Para a gente, à primeira vista, não quer dizer muita coisa. Como é que a gente faz para descobrir o que isso provavelmente ou possivelmente queria dizer? Já falei em outros vídeos. Estudo dedutivo. Entender o contexto dos caras e o que significavam essas palavras para eles, legal? E a gente teria que saber que palavras são essas em hebraico, tá? Mas eu vou dar um enfoque aqui na primeira parte do versículo 2, que a terra era sem forma e vazia, tá bom? E aí a gente começa a criação. Versículo 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então, primeiro dia, luz. Luz foi criada. Versículo 6. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Segundo dia, então, firmamento, que ele chamou de céus, separando águas e águas. Muito bem. Versículo 9. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie. Essa palavra espécie, em hebraico, ela é meio complicada, porque espécie hoje em dia pra gente nos remete à classificação taxonômica, que foi inventada, sei lá, no século XVI, onde a gente tem reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, exemplo, Homo sapiens, gênero Homo, espécie sapiens. Não é bem esse o sentido de espécie aqui, embora dê pra gente entender assim, pelo menos por enquanto. Versículo 11 então, retomando. E disse, produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto. A repetição é interessante, cara. Repetição na literatura hebraica
normalmente era um recurso literário de ênfase, tá bom? Não vou me debruçar nesses versículos aqui sobre isso, mas isso é importante. Versículo 2. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã o terceiro dia. Terceiro dia, então, criação, ajuntamento das águas, aparecimento da terra, da parte seca, criação de relva, de árvores frutíferas, etc. Beleza? Terceiro dia. Versículo 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia. Olha a repetição de novo. Governarem o dia e a noite, fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã o quarto dia. E aí tem um problema, né? Porque no primeiro dia, ele já tinha criado a luz. Ele tinha visto que a luz era boa, chamou a luz dia, chamou as trevas noite, e separou o dia da noite. Então, assim, pelo menos numa hermenêutica de senso comum, a luz que ele criou já era o sol. Se vocês não concordam comigo, depois vocês escrevem aqui por que não. Mas, aparentemente, ele já tinha criado o sol no primeiro dia. E aqui no quarto dia, a Bíblia diz que ele criou luzeiros. Um para governar o dia e o outro à noite. E assim, ele não chega a nomear os luzeiros, né? Mas fica claro que é o sol de dia e a lua de noite. Então, assim, e aí, né? Já tinha criado, criou de novo? Como é que fica isso? Vou explicar mais para frente. Agora vamos lá, versículo 20. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxame de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos. Eu acho que aqui em hebraico está escrito monstros marinhos, tá? Mas, enfim. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde de manhã o quinto dia. Quinto dia. Legal. Diz também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. É engraçado isso, né? Porque, tudo bem, Deus disse, eu não vou dizer que ele não disse, mas a classificação de animais domésticos, répteis e selváticos parece ter uma influência muito grande do autor humano nessa classificação. Isso é interessante, mas não vou me debruçar sobre isso não. E assim se fez. Versículo 25. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, a repetição de novo. E todos os répteis da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Aqui a gente tem alguns problemas, hein, cara? Mas vamos devagar, porque o vídeo já está muito grande. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Ele não chegou a falar dos animais selváticos, né? Enfim, percebi isso agora também. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, isso é importante. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Esses versículos são importantíssimos. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã o sexto dia. Vou parar por aqui, para o vídeo não ficar muito grande. Mas, vou tentar responder algumas problemáticas que eu mesmo coloquei aqui. A primeira é: Deus já tinha criado a luz no primeiro dia, chamou a luz dia e as trevas noite, e já tinha dividido um do outro. No quarto dia, ele vai criar os luzeiros.
Parece estranho, parece esquisito. E assim, como é que a gente entende isso da forma que eu acredito ser mais apropriada? Lembra que eu falei no versículo 2 que o autor descreve que a terra era sem forma e vazia? Beleza. Primeiro dia, Deus vai criar a luz. Segundo dia, se eu não me engano, ele vai criar o firmamento e vai dividir águas de águas. Terceiro dia, faz as águas se juntarem e a porção seca aparece. Primeiro dia, então, luz. No quarto dia, ele vai criar os luzeiros. Então, assim, primeiro dia, luz. Quarto dia, luzeiros. Segundo dia, ele vai fazer a divisão de águas e águas e vai criar os céus. Segundo dia. No quinto dia, ele vai criar os peixes para povoar as águas e as aves para povoar os céus. No terceiro dia, ele vai aparecer a terra, fazer aparecer a terra e vai criar as árvores e a relva. No sexto dia, ele vai criar os animais domésticos, os animais selváticos, os répteis, que povoam a terra, e o ser humano. Então, assim, parece que ele faz uma estrutura tipo um espelho, sacou? Primeiro dia, luz. Quarto dia, luzeiros. Segundo dia, água e céus. Quinto dia, peixes e aves. Terceiro dia, terra e relva. Sexto dia, animais terrestres e ser humano. E quando chega no versículo 29, ele vai dizer para os seres humanos que o que ele está dando como alimento para os seres humanos é a relva, o fruto das árvores. E para os animais, todos os animais da terra, todas as aves dos céus, todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. Então, assim, não estou cravando aqui, mas parece que não existia ainda relações predatórias entre animais. E isso é importante porque indica que realmente não havia... Eu estou dando um salto muito grande, tá? Vocês não precisam aceitar o que eu estou dizendo. É só para trazer um ponto. Parecia que ainda não havia morte no mundo. Porque, cara, tudo bem, ele já tinha criado os animais selvagens e os monstros do mar. Mas em nenhum momento parece que Deus autoriza que os animais se predem uns aos outros, sacou? Ele diz que ele deu a erva para os animais e para os seres humanos. Então, assim, é um ponto interessante. Porque depois do dilúvio, ele vai dizer para Noé que agora, naquele momento ele dava os animais também para alimento para os seres humanos. Enfim, ficou maior do que eu imaginava o vídeo. Caramba, falar sobre essas coisas gasta tempo realmente. No próximo vídeo eu vou querer falar um pouquinho sobre essa cronologia, tá? Dos dias. Tentar responder essa pergunta, né? Deus criou a Terra em 6 dias mesmo? É literal ou não? E entre outros assuntos importantes também, interessantes também. Espero conseguir fazer isso mais rápido para os vídeos não ficarem tão grandes. Bom, esse foi o Gênesis 1 e tô sentindo que faltou falar algumas coisinhas, mas vou me segurar aqui para o vídeo não ficar tão grande assim. Beleza? Amanhã eu vou tentar postar o próximo e se puder correr menos é melhor, mas eu entendo que também não é tão simples assim parar para assistir tanto tempo de vídeo, né? Se vocês puderem dizer o que vocês acharam, etc, 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 estou agradecendo feedbacks, beleza? Valeu, um abraço.